Isso aqui que está rodando o God of War a 80 frames por segundo é um computador. Mas não é um PC comum, ele não tem gabinete comprado em loja, ele não tem RGB e a carcaça inteira dele eu imprimi em 3D. O cérebro dessa máquina aqui é um chip que veio de uma placa de mineração Ethereum desativada que custou 120 euros no AliExpress e que por baixo do capô tem DNA de PlayStation 5. E a impressora que imprimiu essa carcaça é a Kid Plus 5, que a Kid me enviou para teste. Então, hoje você vai conhecer duas coisas, uma impressora que está mudando o que eu consigo fabricar em casa e o projeto mais maluco que eu já fiz com ela. E se você é novo aqui, olá, meu nome é Caio. E antes de mostrar a Steam Machine, a gente precisa falar da ferramenta que fez tudo isso possível. Essa aqui é a Kid Plus 5, ela é uma impressora Core XY que veio para balançar o mercado na faixa dos US$ 750. Para você entender onde ela se encaixa, a Creality lançou a K2 Pro, também a US$ 750, com volume de 300 por 300 por 300 milímetros, hot end de 300 graus e câmara aquecida de até 60 graus. A Bambu Lab tem H2S com 340 por 320 por 340, hot end de 350 e câmara de 65 graus, mas a US$ 1.149. A Plus 5 chega com 320 por 320 por 300 de volume de impressão, hot end de até 370 graus, câmara aquecida de até 65 graus, cama aquecida de até 120 graus e o preço estimado de apenas US$ 750. Ou seja, a mesma faixa de preço da K2 Pro, mas com especificações que encostam e em alguns pontos superam a Bambu Lab, que custa quase o dobro. Especificações são números, mas o que importa é o que você faz com elas. Eu passei as últimas semanas imprimindo essa máquina aqui. O meu foco foi em materiais de engenharia, PC ABS da Sunlu e PETG CF da Timori, além de PETG normal de vez em quando. PC ABS é o material que separa as impressoras das de brinquedo. Sem câmara aquecida, sem controle térmico, você vai tentar imprimir PC ABS em uma impressora aberta? Boa sorte. Vai empenar, vai trincar, vai virar pipoca. Com a Plus 5 e a câmara de 65 graus, o resultado foi excelente. A superfície foi limpa, sem warping, sem delaminação, com aquele acabamento fosco que a gente procura em peças funcionais. O PET GCF da Timori também rodou sem problemas. Carbono na mistura significa abrasão no nozzle, e a Plus 5 aguentou o tranco. As peças saíram com acabamento perfeito, e esse filamento fica bonito demais em peças que vão ficar expostas. E é exatamente esse o ponto. Eu não estava imprimindo vasinhos ou miniaturas em PLA, eu estava imprimindo peças estruturais que precisam aguentar calor, pressão e uso diário. E a Plus 5 deu conta do recado. A Kid também trouxe a novidade nessa geração: trilhos lineares no eixo X, correias de 1.5 GT que reduzem o VFA, aquele artefato visual que aparece na superfície das impressões como linhas finas. E um sistema de nivelamento onde o próprio nozzle faz contato físico com a mesa. Zero offset, sem probe intermediário e sem desvio. A primeira camada sai perfeita sem nenhum ajuste manual. A Kid ainda inclui uma câmera HD com detecção de anomalias, um sistema de filtragem de ar em 3 camadas que captura 99,5% das partículas, muito importante quando você imprime ABS e PC que soltam essas partículas tóxicas. O Clipper open source rodando por baixo, com o Kid Studio como interface. Sinceramente, como ferramenta de trabalho, ela me impressionou. Dá até para comparar ela com uma Kid Q2, só com um volume de pressão muito maior. Eu ainda vou te falar mais sobre a Plus 5, mas agora eu quero te mostrar o que eu construí com ela. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que o cérebro dessa Steam Machine veio de uma placa de mineração? É aqui que a história fica interessante. Esse carinha aqui é a AMD BC250, e para entender o que ela é, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Entre 2020 e 2022, o mundo estava minerando Ethereum. Placas de vídeo desapareceram das prateleiras, GPUs estavam mais caras do que nunca e fazendas de mineração gigantescas estavam comprando tudo que tivesse capacidade para mineração. Parece muito a história que a gente está vivendo agora com a IA e as memórias. A AMD, que fabrica o processador do PlayStation 5, tinha alguns chips de PlayStation 5 que não passavam no controle de qualidade para ir no console. Chips com pequenos defeitos de fabricação, alguns compute units desativados, coisas assim. Em vez de jogar esses chips fora, a AMD vendeu eles para empresas de mineração, e esse chip parou em placas como essa, a BC250. Quando o Ethereum fez o merge para Proof of Stake em setembro de 2022, a mineração por GPU morreu de uma vez. Dezenas de milhares dessas placas ficaram encalhadas em galpões na China, e agora elas estão aparecendo no AliExpress e no eBay por 120 a 200 euros. E o que você exatamente tem por 120 euros? Você tem uma APU, processador e gráfico integrados no mesmo chip, com arquitetura Zen 2 de 6 núcleos e 12 threads, uma GPU RDNA 2 com 24 compute units ativas e 16 GB de memória GDDR6.
Isso mesmo, GDDR6, a mesma memória unificada que o PlayStation 5 usa, compartilhada entre CPU e GPU. Para colocar em perspectiva, o Steam Deck tem 8 Compute Units, um PS5 tem 36, e essa placa de fábrica tem 24, mas existe um hack desenvolvido pela comunidade que desbloqueia todos os 40 Compute Units que existem fisicamente no chip, mais até do que o PlayStation 5 base. Ou seja, por 120 euros mais ou menos você tem uma placa de console de última geração disfarçado de placa de mineração encalhada. O problema é que isso não é um produto de prateleira. Não tem um manual, não tem suporte oficial, não tem driver de Windows assinado pela AMD. É um projeto de entusiasta do começo ao fim. E para usar essa placa aqui, você vai ter que fazer alguns ajustes nela. E é aqui que a impressão 3D entra. A BC250 é uma placa no formato Blade de servidor. Ela não tem gabinete, não tem proteção, não é nada bonito de colocar na sala. A gente precisa fazer uma case. E eu encontrei esse design do Printables. É um modelo chamado BC250 Industrial Case Style for Flex ATX, que o usuário Niacom da comunidade projetou e compartilhou gratuitamente. Ele é um gabinete no estilo console, compacto que encaixa uma placa, uma fonte Flex ATX e fica com cara de um produto de verdade. A impressão inteira foi feita na Kid Plus 5. A carcaça principal eu imprimi em PC-ABS da Sunlu, que é um material que aguenta alta temperatura, é resistente a impacto e não vai deformar com o calor de uma APU rodando Cyberpunk por horas. Os detalhes em preto, as shields e os detalhes laterais eu imprimi em PETG Carbon Fiber da Timori, que além de bonito, com aquele acabamento fosco de carbono, adiciona rigidez estrutural. Mas a impressão 3D é só uma parte da montagem. Para transformar essa placa de mineração numa Steam Machine de verdade, eu tive que fazer algumas coisas. Primeiramente, desmontar a placa toda para trocar as thermalpads originais que estavam bem ressecadas. Limpar bem a placa com álcool isopropílico. E essa placa aqui é realmente uma obra de arte. Aqui eu usei uma combinação de duas thermalpads, a Arctic TP4 1.5mm e 0.5mm. Na parte da frente, 1.5mm foi o bastante, mas nos chips de memória foi preciso 2mm, então eu coloquei uma thermalpad por cima da outra. Com a BC250, originalmente roda em um gabinete com resfriamento feito pelo chassi, a placa sozinha não tem nenhum tipo de cooler. Aqui eu poderia abrir o dissipador como muita gente faz, ou escolher uma case que não precisaria modificar o dissipador, e essa foi a minha escolha. Para o cooler, eu peguei um kit de coolers também da Arctic, o P2 Pro, que custaram cerca de 28 euros em 5 unidades. Eu posso usar nesse projeto um ou dois coolers e eu vou te mostrar logo mais também. E para ligar essa placa também existem algumas opções e eu optei por uma fonte Metalfish Mini Flex que eu comprei no AliExpress por 42 euros. Essa fonte é compacta o suficiente para caber dentro do gabinete impresso. Só que eu também precisei criar um harness para ligar a placa. E para isso, eu comprei um kit com dois botões self-locking push button de 12 volts por 8 euros e um conector de 24 pinos para 14 pinos que custou 6 euros. E aqui que eu tive a minha primeira surpresa e uma baita sorte. A pinagem do conector que eu comprei estava totalmente diferente da fonte e, por sorte, ele acabou desarmando ao invés de queimar. Aqui, eu recorri à minha IA local e pedi para que ela criasse uma página para que eu pudesse comparar os conectores. Eu peguei um multímetro e fui testando continuidade pino a pino e cheguei à conclusão que eu precisaria de apenas 4 cabos. 2 neutros, um de 12 volts e o adicional de Power On. Então eu cortei todos os cabos do conector, já que eu não ia utilizar, e para deixar o projeto também mais simples. Para garantir que estava tudo certo, eu fiz uma ligação direta sem nenhum tipo de proteção, só para ver se ele ligava. Vale lembrar que se você não se sente confortável e não tem conhecimento de elétrica ou eletrônica, vale procurar um profissional qualificado para fazer esse tipo de serviço. Aqui eu apertei o botão e a fonte ligou, foi a minha primeira pequena vitória. Mas isso aqui estava uma gambiarra enorme, então eu decidi soldar os cabos. Mas isso é um processo bem chato, então eu achei um projetinho e mandei para a Plus 5. Em menos de 40 minutos, eu tinha essa peça aqui, que segura os cabos para que fique mais fácil fazer a solda. Aqui eu tinha tudo que eu precisava, o conector de 14 pinos, o botão para ligar a fonte e também alguns termorretráteis para acabamento. Peguei meu powerbank da Ugreen e o Pine Silver 2. Cortei o termorretrátil no meio, já que eles eram muito grandes, passei ele no cabo, prendi no suporte os dois cabos. Esquentei o ferro, peguei o estanho e soldei os cabos. Depois eu usei o próprio Pine Steel para ativar o termorretrátil e dar o acabamento. Não ficou a coisa mais linda do mundo, mas ficou muito funcional e eu não preciso ter medo dessa conexão soltar. Isso aqui não é um projeto plug and play, é uma gambiarra com classe, mas ainda é uma gambiarra. Agora foi só montar tudo na case. Coloquei o P12 Pro e parafusei. Passei a placa pelo case, e aqui eu precisei colocar um cabo de alimentação PCIe na fonte e em seguida na BC250 e conectar o cooler na BC250.
Depois eu acabei tirando a fonte novamente, porque era mais fácil parafusar o shield fora da case. Prendi a fonte no shield e pluguei novamente o PCIe na case. Parafusei o shield na case e aqui já estava pronto metade do projeto. Essas duas tiras impressas em PETG Carbon Fiber é onde entram alguns ímãs para facilitar o fechamento da case. Eu passei um pouco de supercola e adicionei os ímãs. Aqui tem que tomar muito cuidado para que eles fiquem na polaridade correta ou a case não fecha. Depois disso, bastou parafusar na carcaça. Antes de colocar a segunda parte da carcaça, eu conectei o harness do botão de power, mas antes eu passei um pouquinho de Kapton Tape só para garantir que a gambiarra não daria problema. Eu coloquei a carcaça e parafusei. Para essa case em específico, eu precisei comprar uma chave Phillips de 200 milímetros, já que o parafuso fica no extremo da carcaça e as minhas chaves não alcançavam, mas existem diversos outros projetos que não precisam dessa chave. Eu também imprimi essa peça aqui para colocar um HD caso necessário, mas como eu não vou usar um HD, eu só vou deixar ela aqui dentro. O botão eu passei pelo outro shield e prendi ele, então eu conectei no harness. Aqui você precisa tomar muito cuidado com a polaridade, não dá para sair invertendo 12 volts com neutro. Depois de parafusar o shield, eu parafusei também a segunda tira com ímã e também adicionei os ímãs na placa externa e estava pronto. Na verdade, estava quase pronto. Eu comprei também um adaptador USB Wi-Fi da TP-Link por 10 euros, já que essa placa não tem Wi-Fi, e agora sim, tá tudo pronto. Eu sinceramente gostei bastante da combinação de cores e do projeto final. Com o hardware montado, faltava a alma, que é o sistema operacional. Aqui muita gente pergunta se roda Windows. Tecnicamente ele até roda, mas a experiência não é boa, os drivers não oficiais têm muita estabilidade, aquele tipo de coisa que você não vai querer passar. O que faz essa placa brilhar especificamente é o driver open source da AMD GPU, que consegue falar com esse chip de forma que os drivers proprietários de Windows não conseguem. A escolha óbvia para um projeto de Steam Machine foi o Bazzite. Para quem não conhece, o Bazzite é uma distro baseada em Fedora que transforma qualquer PC numa espécie de console. Você liga, cai direto no modo tela cheia. A interface é praticamente idêntica à do Steam Deck e tudo funciona com o controle na mão, sentado no sofá. Mas antes disso eu precisei atualizar a BIOS e tem tudo isso aqui em uma página que vai estar na descrição do vídeo. Em resumo, você formata um pendrive em FAT32, baixa alguns arquivos e copia para o pendrive. Remove o arquivo Robin 5.00 e renomeia o arquivo da BC250 chipset menu para Robin 5.00. Conecta o pendrive da BC250 e liga ela. Se não tiver nenhum disco instalado, ela já vai cair na tela do EFI Shell. Aqui, basta digitar blk0 dois pontos, e em seguida executar o flash.sh e rezar para a energia não cair. Aqui, é muito importante que você não desligue a BC250 nesse processo. Caso isso aconteça, você pode bricar o dispositivo, e aí até dá para recuperar, mas é uma dor de cabeça enorme. Se ele estiver travado, espera aí uns 15 minutos, mas não desliga ele. O meu passou tranquilo e reiniciou, e aqui eu instalei um NVMe de 2 TB na máquina para ficar com folga para vários jogos e alterei algumas configurações da BIOS. Mas tem tudo na página explicando o que é preciso fazer. Basicamente é forçar o controlador gráfico e desativar o IOMMU. Depois disso eu só precisei instalar o Bazzite e a instalação foi bem tranquila. E agora a parte que todo mundo quer ver. Isso aqui joga mesmo? Todos os testes aqui foram rodados em Full HD através do meu GLNet Comet Pro e também uma TV normal de sala. O Horizon Zero Dawn no preset Ultra Quality rodou entre 50 e 65 frames por segundo. Ao olhar para o céu sem muito para renderizar, ele sobe para um 100, no menu ele chega a bater 120. O God of War de 2018, no preset Ultra, ficou entre 70 e 85 frames por segundo. Nas cenas de escada e olhando para o céu, ele passa dos 100. O Clair Obscur Expedition 33, esse daqui já é um jogo um pouco mais recente e pesado. No preset Medium, com Scaling Quality, rodou entre 40 e 60 frames por segundo. Totalmente jogável. E o teste final, o benchmark que eu uso para estressar qualquer máquina, o Cyberpunk 2077. Na configuração de Ray Tracing Overdrive e desligando o Ray Tracing, no benchmark integrado ficou entre 36 e 55 frames por segundo com uma média de 43. Só para refrescar a memória, isso aqui é uma placa que custou 120 euros. 120 euros para rodar Cyberpunk numa configuração bem alta com média de 43 frames por segundo. Um PlayStation 5 para comparação roda Cyberpunk em modo performance e uma média parecida e custa cerca de 500 euros ou mais. Lógico que tem custos extras de impressão e hardware, mas é muito mais divertido do que pegar um PlayStation 5 e plugar na tomada. Fora que isso aqui roda vários jogos que não rodam no PlayStation e também pode servir como computador. O custo-benefício é absurdo e é claro que não é a mesma experiência. Não tem suporte oficial, setup é todo manual e se algo quebrar, você tá por conta própria. Mas se você gosta de fuçar e de projetos, isso aqui é o tipo de coisa que parece impossível até você ver funcionando.
E existe até um projeto para liberar as Compute Units de 24 para 40, e eu até executei ele, mas ele acabou travando e não rodou bem no B-Site. Eu não acho que seja um problema da minha placa, já que no Fedora Workstation ele conseguiu funcionar normalmente. Mas pelas minhas pesquisas, a comunidade anda usando o CastOS, e nele funciona tudo muito bem. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários. Mas o que eu consegui foi alterar a BC250 de 6 cores e 12 threads para 8 cores e 16 threads. Ele não fez muita diferença nos jogos, mas é um poder extra de processamento. E é claro que eu ia fazer os testes de desempenho, e dessa vez vai ficar um pouco mais confuso, mas eu te explico. Nas últimas semanas foi lançado o Geekbench 7, mas para manter os resultados honestos, eu rodei tanto na versão 6 quanto na versão 7, e tanto com 6 cores e 12 threads, como com 8 cores e 16 threads. E é surpreendente. Em single core, ele ficou inferior ao Shui Box, mas conseguiu ganhar em multicore, quando todos os cores estavam ativos, e acabou perdendo do B-Link EQI 13 Pro e do Minisforum MS01. Mas isso aqui é uma placa de 120 euros, o pacote completo saiu por cerca de 220 euros, sem contar com a case e o NVMe, o que é basicamente menos da metade do preço dos outros computadores aqui na comparação. Com relação à energia, o resultado foi misto. Em idle ele ficou com 100 watts e em pico 180 watts. O problema aqui é a energia em idle. 100 watts parado é muita coisa, então a minha recomendação é desligar quando não estiver usando. Outra coisa importante de citar é que ele não tem HDMI, então não dá para fazer o wake via controle. Parece que até dá para comprar o adaptador HDMI para isso, mas sinceramente, pelo gasto de energia, eu prefiro manter ele desligado enquanto ele não está em uso. E novamente sobre a impressora, qual que foi o papel da Plus 5 nessa história? Sem ela, esse projeto não existiria. O gabinete é impresso, os detalhes são impressos, a possibilidade de transformar uma placa de servidor feia num console bonito na sala, isso só existe porque uma impressora consegue imprimir PC ABS com qualidade estrutural. E é isso que me empolga na Plus 5, ela não é só uma impressora para imprimir miniaturas bonitas, ela é uma ferramenta de fabricação. Você imprime peças que vão parar no produto final, que vão aguentar calor, uso e abuso. Mas eu tenho uma reclamação com relação a essa impressora. Eu acho que o espaço de impressão poderia ser melhor aproveitado. De tamanho externo, ela não é muito diferente da Cobra S1 Max, só que internamente ela tem 320 por 320 por 300, contra 350 por 350 por 350 da Cobra S1 Max, e ambas estão na mesma faixa de preço. Mas eu também preciso ser honesto que tanto na Kid Plus 5 quanto na Kid Q2, o sistema é aberto, ele roda Clipper, e você não precisa conectar em uma cloud e pode utilizar o Orca Slicer ao invés de precisar do fatiador na marca, o que é um grande benefício. E para mim, nesse quesito ele é melhor do que a Cobra S1 Max. Ainda vão ter mais projetos com essa impressora, tem muita coisa planejada e eu estou trabalhando inclusive nisso. Então, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Me conta aqui também nos comentários, você faria uma Steam Machine dessas? Ou acha que é muita gambiarra para pouco resultado? Eu quero saber a opinião de vocês, porque dependendo do interesse eu posso fazer um segundo vídeo aprofundando mais na parte de build, no Power Harness, nos drivers e em tudo que rola por trás desse projeto. Espero que tenham gostado desse vídeo, nos vemos numa próxima e valeu!